A nossa leitura é no livro de João, capítulo 4, versículo 16 a 19. Este capítulo narra o ocorrido entre Jesus e a mulher samaritana. Jesus, em sua caminhada, evangelizando para outras cidades, passou por Samaria e lá sentiu sede. Ao lado havia um poço de água e de repente uma mulher apareceu naquele poço para tirar água. E Jesus pediu a esta mulher, dizendo: dê-me água de beber. A mulher replicou, dizendo que não posso dar-te água, porque você é um judeu. Nós, as samaritanas, não nos entendemos com vocês, os judeus. Ali começou a conversa entre Jesus e aquela mulher. No desenrolar da conversa, Jesus falou para a mulher: vai e traga o seu marido aqui. A mulher respondeu: não tenho marido. Jesus falou para a mulher: você não mentiu. Você falou a verdade. Não tens marido. Tiveste 5 relacionamentos no passado. E o que está vivendo contigo agora, neste momento, em sua casa, também não é seu marido. Ali a mulher assustou, vendo um homem que não o conhecia, falando do passado dela, falando do presente e preste para revelar o futuro dela. Foi dali onde a mulher, chocada e assustada, foi até a cidade para ir anunciar que encontrou um profeta. Aqui começa a nossa mensagem. Essa mensagem é para todas aquelas mulheres que se sentem acabadas por causa de estar numa segunda relação, numa terceira ou quarta, ou por diante. Eu quero consolar as mulheres que se sentem amarguradas, que levam o espírito de culpabilidade, de derrota, aquelas que se sentem que já passaram por muitos e que já não dá para caminhar, e elas aceitam ficar em alguns relacionamentos, mesmo sendo abusivos. Relacionamento perigoso no ponto de vista humano, quando o homem parece mais um réptil do que gente, mas as mulheres preferem ficar, preferem manter-se e aceitar a tortura moral, porque já não tem para onde ir, porque elas sentem que é o fim da vida, que já não dá para caminhar, porque já passei por muitos. A mensagem que eu trago para vocês dois é: eu não estou fazendo apologia à separação, mas apenas estou relevando a sua mente e trazendo para você uma mensagem nova
dizendo para você, você não precisa permanecer na tortura por causa do seu passado. A história que acabamos de ler aqui é Jesus falando para uma mulher. Jesus é o Criador do céu e da terra. Aquele que veio em forma humana. O Deus Criador do universo. O Emmanuel que esteve no meio do povo. Se fez carne para interagir com a humanidade. Na condição humana, naquele dia, ele estava diante de uma mulher, revelando para a mulher o passado dela, dizendo que já tiveste 5 maridos e o que você está com ela agora, ou o que você está com ela agora, também não é seu marido. Em outras palavras, podemos dizer que Jesus estava profetizando para ela que o seu casamento é provisório. Por mais que você sinta que passaste por muitos e agora você está neste lugar, mas Jesus estava dizendo para ela que a qualquer momento você vai perder esse marido, porque não é o seu. E se Jesus estava falando que aquele marido não é dela, significa que o 7º, o 8º ou o 9º poderia vir. Isto quer dizer que não podemos nos condenar por causa do nosso passado. Porque nós não somos o omnipotente para saber onde estamos a errar numa primeira fase. Todos nós tentamos, todos nós entramos numa relação confiando de que aqui estou e aqui estarei até o fim da minha vida. Muitas das vezes a realidade é outra. Nos deparamos com certas circunstâncias que levam à separação. Aí, as pessoas começam a calcular, contando o nosso passado, que já tivemos com fulano, ciclano, e agora estamos com fulano. Essa condenação, essa crítica, essa tortura moral, é que leva com que as mulheres permaneçam em lugares perigosos e depois acabam por perder a vida na mão de pessoas cruéis, quando na verdade teve a oportunidade de sair daquele lugar, mas ela não saiu, talvez por causa de um paradigma que lhe foi ensinado antes, ou por causa do medo de ir tentar o 3º, ou 4º, ou a 5ª relação, e ali eles permanecem, ou elas permanecem. Jesus foi falando para a mulher que este relacionamento não é seu. Agora eu às vezes me pergunto, será que Jesus estava a semear fogo naquela relação? Será que Jesus estava fazendo apologia à separação? Será que Jesus estava a mandar aquela mulher separar-se naquele momento? Claro que não. Mas Jesus estava preparando a moral sistematicamente daquela mulher, que quando ela se deparar com a 6ª separação, que ela não quebrasse o coração dela, que ela não se torturasse e que ela não achasse que era o fim da vida, porque só Deus sabe o futuro das pessoas.
Jesus estava ensinando que devemos lutar até o fim e encontrar a porta certa. Não importa quantas portas já entramos, quantos lugares colocamos nossos pés, as chaves que nós usamos e abrimos as portas erradas, não importa. O que importa é você acertar a porta, é você usar a chave e colocar na porta certa, abrir e permanecer aonde foi chamado. Ninguém tem a capacidade suficiente de saber onde estamos errando e até que ponto estamos acertando. Às vezes notamos sim, mas às vezes não. Por isso que todos nós sempre tentamos e não podemos nos condenar. Não devemos levar o espírito de culpabilidade quando, depois de 1, 2, 3 ou mais anos, descobrirmos que entramos na porta errada. O que importa é corrigir os erros do passado e não permanecer no erro. Porque o momento em que você descobre o erro e permanece no erro, você pode pagar com a vida. E ali pode ser tarde. Muitas vezes as pessoas se perguntam: mas como é possível se esse casamento foi abençoado na igreja, foi abençoado por Deus, foi abençoado pelo profeta, pelo pastor, e as pessoas estão acabando por separar? Sim, foi abençoado. Mas não há um artigo, não há um decreto final de que você deve permanecer até a morte, onde você descobriu que não é o lugar certo. Saber aonde estás e com quem estás vivendo. Há pessoas nesse mundo que não merecem estar com outras pessoas. E às vezes somos enganados na primeira hora. E quando descobrimos, devemos sim, Senhor, retificar o erro. E não ficar no remorso, no medo da crítica, de que já tive o primeiro, o segundo, o terceiro, e não posso mais mover, porque já tive tantos passados, o mundo vai me condenar. Para você que está escutando esta mensagem através de um telefone, de um rádio, entenda bem esta mensagem. Não estou fazendo apologia ao divórcio. Apenas alertando que não é sempre que você está dentro de um relacionamento e que quando as coisas dão errado, porque você é culpado ou porque você errou. Não. Às vezes você não errou e nem teve intenção de errar, mas é porque você não está com a pessoa certa. A tampa da panela que está cobrindo a sua panela não é justa, não é desta panela. O teu pé está usando o calçado errado, que não é do seu número. Antes que o teu pé quebre, antes que você sinta o pé desgastado, procura o número certo.
Essa é a mensagem que eu trago para você. Ore sempre a Deus antes de entrar numa relação. E quando está numa relação e descobrir que estás num lugar errado, não seja precipitado em largar. Use a cabeça fria. Use a inteligência e não as emoções. Analise o que você está perdendo e o que você vai ganhar com a separação. Salva primeiro a sua vida e olha o resto depois. Seja humilde sempre que estiveres errado. Reconcilia-se sempre que puder. Mas não tortura o seu coração quando as coisas não darem certo. A caminhada é longa. Somos peregrinos nessa terra. Cairemos em muitos buracos, mas não podemos permanecer caídos. Devemos levantar, limpar o pó e continuar a caminhada até chegar no lugar do destino. Somente Deus conhece o nosso destino. Mas a gente não pode parar porque as pessoas vão falar ou porque as pessoas falaram. A gente deve lutar até o fim. Quando descobrimos que estamos no lugar errado. Esta é a mensagem que eu trago para você. Receba em nome de Jesus.